Se você é um estudante que tem dificuldades em aprender genética, esse vídeo aqui é para você porque eu vou compartilhar como eu consegui aprender genética lá na época da faculdade. Eu não posso dizer no ensino médio, mas na época da faculdade em si foi quando eu de fato consegui aprender genética. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo o que eu fiz para aprender essa danada da genética, tá? E claro, se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal. E se você já é da casa, eu só peço uma coisa: deixa teu like, tá? O teu like é muito importante para o crescimento e desenvolvimento deste projeto aqui educacional no YouTube. Beleza? Pois bem, galera, quando eu estava no ensino médio, eu não estava muito ligado aí em técnicas de como aprender uma coisa A ou como aprender uma coisa B. Na graduação em biologia foi que eu percebi que eu precisava aprender alguns conteúdos, porque de fato eu tinha que explicar aquele conteúdo para os alunos. E genética foi para mim uma coisa horrível de aprender. Eu queria aprender genética de qualquer forma, de qualquer jeito, e infelizmente não entrava nada. Era como se eu tivesse perdido em meio ao caos, a uma guerra mundial. Eu não sabia nem o que estava acontecendo ali. Foi quando eu percebi que nada em biologia faz sentido a não ser pela luz da evolução. E a mesma coisa acontece com os conteúdos de biologia. Para eu poder entender um conteúdo A, eu preciso entender um conteúdo que vem antes do A. Para eu poder entender o conteúdo B, eu preciso entender o conteúdo A. E isso não entrava dentro da minha cabeça. Foi até que eu recebi uma orientação de uma professora minha da graduação, que ela olhou para mim e disse: "Olha, Patrick, você não consegue aprender genética porque você não conseguiu aprender bioquímica." Bioquímica? E qual é a relação de bioquímica com genética? Você não conseguiu aprender bioquímica porque você não tem uma base de biologia. E ela começou a me fazer essas indagações e questionamentos que eu fiquei louco na hora. Não, o que é que tem a ver, mano? Eu vou estudar gene, cromossomo, cruzamento. Então, o que é que tem a ver isso com bioquímica ou com qualquer outro conteúdo? Foi quando eu percebi que o que a minha professora estava tentando dizer era o seguinte, que genética é uma área do conhecimento onde se utiliza diversos termos e entendimentos que envolvem outras partes da biologia. Então, qual é a minha primeira dica para você que está tentando, por exemplo, aprender primeira lei de Mendel, que é ali o conteúdo inicial da genética? A primeira coisa é que você deve fazer um mapa mental de citologia. Nesse mapa mental de citologia, o ideal é que você faça uma tabela com a função das organelas. Sim, mas Patrick, eu não vou ver isso em genética, confia em mim. Então você vai fazer uma tabela com a função das organelas. Depois você vai fazer uma tabela com as características da membrana plasmática. Conhecendo o citoplasma e a membrana, aí agora você vai passar para o núcleo celular. Então você vai assistir uma aula de núcleo celular, ou você vai ver um capítulo de núcleo celular e você vai fazer um fichamento ou um resumo sobre o núcleo celular. O que é o núcleo, o que tem dentro do núcleo, como o material genético está organizado dentro do núcleo. E tu vai perceber que o que tu chama de DNA, na verdade, que no caso aí é que entra a bioquímica, né? Porque para mim poder entender o cromossomo, eu tenho que entender o que é o DNA. Então, quando tu chega lá no DNA do núcleo, estudando especificamente o núcleo, tu vai perceber que o termo que utiliza não é DNA. Ou é material genético, ou é cromatina, ou é cromátide, ou é cromossomo. E tu começa a visualizar essas diferenças. Então aqui dentro da célula, esse material que se encontra aqui se chama de cromatina. E quando a célula vai se dividir em mitose ou em meiose, acontece uma condensação desse material genético que se torna o cromossomo. Então você já entra dentro da genética sabendo o que é DNA, cromatina, cromossomo, que é tudo a mesma coisa, mas em estágios diferentes. Então essa base ela vai ser determinante para ser o teu pontapé inicial para aprender genética. Por quê? Genética é o estudo da hereditariedade, ou seja, como acontece a transmissão de características.
Vários estudantes sequer começam a aprender genética sem entender o que é que ela quer te explicar. Então, literalmente, em genética, você estuda a manifestação e transmissão de características. Só que quando você vai estudar genética, não começa logo por isso não. Começa com as nomenclaturas. Aí você vai fazer um mapa mental sobre as nomenclaturas usadas no estudo de genética, que são quais, por exemplo, genótipo, fenótipo, cariótipo, gene, alelo dominante, alelo recessivo, percebe? Aí você, então esses termos aqui eu preciso utilizá-los para aprendê-los, ou melhor, para poder utilizá-los no conhecimento de genética. Pegou a ideia? Então, primeiro você fez lá aquele mapa mental sobre núcleo, os componentes do núcleo, que envolve o material genético. Depois tu partiu para as nomenclaturas que envolvem aí o estudo de genética. Para daí você ir para a primeira lei de Mendel. Porque o que é que vai explicar na primeira lei de Mendel? Primeiro vai dar crédito ao cientista, pesquisador, o que lá que ele tenha sido, frei, padre, bispo, o que ele foi lá, ele criou um experimento que comprovou que existe uma transmissão de características, tá? Paternas. No caso, o organismo materno e o paterno, eles possuem alguma coisa, que no caso Mendel chamou de fator, que passa para as futuras gerações. Esses fatores, eles se separam na formação dos gametas e se unem para a formação do zigoto, e a manifestação de características daquele futuro organismo vai ser 50% advinda do organismo paterno e 50% advinda do organismo materno. E tu vai conseguir visualizar isso com a primeira lei de Mendel, quando ele vai estar explicando que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. Esse fator em específico é o que nós conhecemos hoje como gene. Então a primeira lei de Mendel, ele vai te dar essa história de como aconteceu o experimento de Mendel e algumas questões que você pode fazer para você poder entender como acontece a transmissão de genes, a transmissão de características. Aí você percebe que tem o gene dominante, que você pode classificar como uma letra maiúscula, que no caso é o azão. Tem o gene recessivo, que você pode classificar como uma letra minúscula. Então você percebe que o cruzamento genético nada mais é do que as proporções que os gametas podem surgir. Então, se o cara ele é um heterozigoto, azão, azinho, ele pode fazer gametas que carreguem o gene azão e que carreguem o gene azinho. Se o outro indivíduo envolvido no cruzamento também for heterozigoto, também vai ter a mesma proporção. E quando você vai fazer o cruzamento, você vai ver a probabilidade de acontecer a união entre esses genes, o gene azão e o gene azinho. Então o indivíduo ele vai ser heterozigoto, azão, azinho. Gene azinho com gene azinho, ele vai ser um homozigoto, azinho, azinho, que no caso seria um homozigoto recessivo. Então a primeira lei de Mendel, ela trata da transmissão de uma característica. Quando você vai para a segunda lei de Mendel, o que ele explica ali é que não acontece a transmissão de uma só característica, acontece de várias características. Então, na segunda lei de Mendel, você elabora cruzamentos que envolvem a transmissão e probabilidade de aquisição de mais de uma característica. No caso, o exemplo clássico é a transmissão de duas características. Até que Mendel coloca, a semente vai ser verde e rugosa, amarela e lisa, e você vai fazer esses cruzamentos. Então você estudou conceitos, primeira lei de Mendel, depois segunda lei de Mendel. Para provas de vestibular, geralmente isso já é o suficiente. O que vem a partir daí já são conteúdos mais aplicáveis da genética, como por exemplo, o que nós chamamos de linkage, que é quando vai mostrar para você que em um cromossomo existem diversos genes e como esses genes eles podem ser transmitidos para as futuras gerações. Você vai ver também as interações gênicas que acontecem, porque para manifestar uma característica, nem sempre é só um gene que vai manifestar aquela característica, e sim vários genes
que poderão se encontrar naquela célula e manifestar aquela característica. Então, os capítulos de genética do livro que você está lendo, ele vai estar te dando essas informações. Até que, por exemplo, ele começa a te explicar clonagem. Tudo isso consistindo a partir do entendimento do que é o gene, a clonagem, biotecnologia. Então, gente, essa é a melhor forma de você aprender genética. É seguindo essa progressão do que eu falei. Na prática, você pode fazer exercícios, de preferência que tenham gabarito. O que não falta é questão aqui no Google. Então, coloca questões, primeira lei de Mendel com gabarito. Então, alguma alma de Deus vai ter feito para você isso em PDF de graça. Você pode baixar e você pode ler a questão, entender como foi que ele chegou àquela resposta e você vai notar que é um padrão. Literalmente, as questões de genética seguem o mesmo padrão, tá? E claro também que algumas questões são bem interpretativas e você começa a perceber esse padrão de questões que se repetem. O que muda muitas vezes é só a proporção, o número, a disposição dos genes, mas o que o autor da questão está pedindo é sempre a mesma coisa, tá? Então, genética é um tipo de conteúdo de biologia que eu considero resolver questões como o fator mais importante. Tenta responder 20 questões de primeira lei de Mendel, 20 questões de segunda lei de Mendel, que tu já vai estar pronto para fazer muita coisa mais adiante com relação a linkagem, interação gênica, clonagem, biotecnologia, tá? Foi assim que eu consegui aprender genética e vai ser assim que você vai conseguir aprender, tá? Compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp aí da sua escola, da sua faculdade, que a gente fica muito feliz em poder ajudar mais e mais pessoas, tá? Eu fico por aqui. Coloca aqui também o teu comentário do que você achou desse vídeo. Teu comentário é muito importante, tá? E claro, proponha nos comentários novas pautas de outros assuntos de biologia que você quer que eu trate aqui no meu canal, tá? Meu foco é te ajudar. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!